Capítulo 4. O encontro. Escondidos pela velhice por um tempo, de máscara, capa e capuz, um odiando o que o outro amava, frente a frente ficamos. W.B. Yeats. Deirdre não pareceu surpresa ao me ver e sorriu para mim em uma recepção alegre, quando entrei pela porta da biblioteca no dia seguinte. Maeve mandou você para Balinagar. Conseguiu alguma coisa? Perguntou. Sim, encontrei meus parentes, quer dizer, o lugar onde estão enterrados. Vou voltar lá amanhã e deixar flores nos túmulos. Os ternos sentimentos vividos ali, entre a grama e as lápides, brotaram em mim novamente e eu sorri sem jeito, envergonhada, por estar emotiva demais. Outra vez na presença da bibliotecária. Limpei a garganta, peguei a foto da casa que havia enfiado entre as páginas do diário de Thomas Smith e entreguei a Deirdre, empunhando-a como um escudo. Será que você sabe me dizer onde fica? Perguntei. Ela pegou a foto, observando a parte inferior, onde estavam as árvores, o queixo projetado para fora, as sobrancelhas levantadas. É em Garvagleb, disse encantada. Essa foto é antiga, não é? Meu Deus, quando foi tirada? Não parece tão diferente, exceto pelo estacionamento ao lado. E acho que alguns chalés de hóspedes foram construídos nos últimos anos também. Ela estreitou os olhos para observar a foto. Dá para ver o chalé de Donnelly entre as árvores. Está lá há mais tempo que a mansão. Jim Donnelly o consertou faz uns 10 anos. Ele leva turistas para passear no lago e explorar as antigas cavernas onde contrabandistas armazenavam armas durante a guerra contra os Black and Tans. Meu avô me contou que o lago foi usado para levar armas para dentro e para fora dessa área, por todos aqueles anos. Garvagleb, murmurei atordoada, eu deveria saber. O proprietário era um homem chamado Thomas Smith, não era? Ela olhou para mim sem expressão. Quando teria sido? Em 1916. Respondi sem graça. Acho que não é da sua época. Acho que não. Ela riu, mas acho que me lembro de algo. Bom, não tenho certeza, eu acho que sim. A casa e a propriedade são administradas por uma família de confiança. Ninguém da família mora lá agora. Eles têm caseiros e uma equipe e alugam quartos. Fica no lado de Dromahair de Laughill. Algumas pessoas a chamam de mansão. Você mencionou a mansão ontem. Eu não tinha percebido a ligação. Sim, há um cais lá também. E as pessoas alugam os barcos de Jim para pescar ou simplesmente passar o dia no lago. O lago leva a uma pequena enseada. Quando a maré está alta, é possível seguir pela enseada, passando pela costa em Sligo e chegar ao mar. Há histórias de navios piratas em Laughill, na época de Rourke, o homem que construiu o castelo. As pessoas o chamam de Castelo de Parque. Você já esteve lá? Assenti com a cabeça e ela balbuciou, mal fazendo uma pausa. Ele construiu a abadia de Crivillia também. Rourke foi enforcado por traição pelos ingleses, por dar abrigo a marinheiros espanhóis abandonados da armada espanhola. O rei inglês deu o castelo de Rourke para um homem chamado Parke. Já imaginou trabalhar 20 anos para construir algo que duraria séculos e vir alguém e tirar de você? Ela balançou a cabeça em desgosto. Eu gostaria de ir até Garvagleb. A casa está aberta à visitação? Ela deu instruções muito semelhantes às de Maeve no dia anterior.
Vá um pouco para a esquerda, depois um pouco mais para a direita. Pare e pergunte se por acaso se perder. Mas você não deve se perder, porque não é muito longe. Escutei atentamente, rabiscando anotações no pequeno bloco que estava em minha bolsa. Obrigada, Deirdre. E se falar com Maeve, poderia agradecer a ela por mim também? Foi muito importante para mim encontrar aqueles túmulos. Maeve O'Toole é uma verdadeira fonte de informações. Ela sabe mais que todos nós juntos. Não estou surpresa que ela soubesse sobre os seus parentes. Eu me virei para sair e parei, percebendo que já tinha ouvido aquele sobrenome. O sobrenome de Maeve é O'Toole. Era o sobrenome de solteira dela, mas já foi McCabe, Colbert e O'Brien. Ela sobreviveu a 3 maridos. Ficou um pouco confuso, então a maioria de nós continuou usando o que veio primeiro. Por quê? Por nada. Dei de ombros. Se a família de Maeve já tinha vivido em Garva Gleb, ela não falou, e eu não tinha lido o suficiente do diário para saber o que aconteceu com a família O'Toole, que Thomas tentara ajudar. O caminho para Garva Gleb estava fechado e o portão estava trancado com cadeado. Eu conseguia ver a casa por entre as árvores. A fotografia ganhou vida, encheu-se de cores, mas continuou inalcançável. Apertei a campainha à esquerda do portão e esperei impaciente por uma resposta. Nada. Voltei para o carro, mas, em vez de retornar pelo caminho por onde tinha vindo, peguei a bifurcação, seguindo a estrada que margeava o lago, esperando que pudesse ver a casa por outro ângulo. Mas a estradinha terminava em um estacionamento de cascalho, com vista para um longo cais, onde várias canoas e pequenos barcos estavam amarrados. O chalé que Deirdre mencionara, branco reluzente com venezianas azuis e detalhes azuis combinando, era próximo ao cais, e eu caminhei em sua direção, esperando que alguém estivesse em casa. Uma plaquinha pendurada em um prego ao lado da porta dizia que o estabelecimento estava aberto, e eu entrei. O pequeno saguão fora convertido em recepção, com um balcão de madeira estreito e algumas cadeiras dobráveis. Havia um pequeno sino sobre o balcão e eu o toquei relutante. Uma das freiras da escola católica tinha um igualzinho em sua mesa, o qual tocava feroz e constantemente. Esse som me deixava bastante desconfortável desde então. Não toquei de novo, ainda que tivessem se passado vários minutos sem resposta alguma. Senhor Donnelly, chamei. Olá! A porta se abriu atrás de mim e me virei com expectativa. Um homem com olhos lacrimejantes e nariz vermelho apareceu devagar. Ele usava botas impermeáveis de cano alto, boina e suspensório para evitar que a calça caísse. Quando me viu, ele se assustou e estremeceu, passando a mão na boca. Desculpe, senhorita. Não sabia que estava esperando por mim. Vi seu carro, mas pensei que fosse de alguém dando uma volta ou pescando. Estendi a mão e ele a apertou sem jeito. Meu nome é Anne Gallagher. Queria saber se eu poderia alugar um barco por 1 hora. Anne Gallagher? Perguntou ele com a voz incrédula e a testa franzida. Sim, balbuciei. Há algo de errado? Ele encolheu os ombros e balançou a cabeça. Não, não é nada, grunhiu. Eu posso levar você caso queira. Há nuvens se formando e eu não gosto que as pessoas saiam sozinhas. Eu não queria revelar, queria jogar cinzas no lago dele. Realmente não o queria comigo quando fosse me despedir de Ewen. Não vou longe. Você vai conseguir me ver daqui o tempo todo. Vou pegar um pedalinho ou um desses barcos a remo pequenos que vi no cais. Vou ficar bem.
Ele pareceu preocupado, olhou para mim e espiou a tarde nublada pela janela, os barcos balançando vazios no cais. Só preciso de meia hora, Sr. Donnelly. Eu pago o dobro. Pressionei. Agora que eu estava lá, queria acabar logo com aquilo. Tudo bem, assine aqui então. Mas fique por perto e observe as nuvens. Assinei o termo de responsabilidade. Joguei 40 libras no balcão e o segui até o cais. O barco que ele escolheu para mim era bem resistente, embora aparentasse estar ali havia alguns anos ou décadas. Completavam o pacote 2 remos e um colete salva-vidas, que eu vesti para acalmar as preocupações do Sr. Donnelly. Uma das alças estava rasgada, mas fingi que estava tudo ótimo. O Sr. Donnelly se ofereceu para colocar minhas coisas em um pequeno armário no saguão, mas recusei. A urna de Ewing estava na sacola e eu não pretendia pegá-la na frente dele. Sua sacola vai molhar e você não está vestida adequadamente. Ele reclamou, olhando para minhas roupas e meus sapatos. Eu estava usando uma blusa branca lisa, suéter de tricô e calça social creme. Esse seria o funeral de Ewing, e tênis e jeans eram muito informais para a ocasião. Meus pensamentos voltaram sorrateiramente ao cemitério de Balinagar, para as lápides na grama que eu visitara no dia anterior. Era isso que eu queria para Ewing, um monumento à sua vida, algo permanente, algo com seu nome e a duração da sua vida. Mas não foi isso que ele pediu, e deixar um túmulo em Balinagar que ninguém visitaria ou cuidaria quando eu voltasse para os Estados Unidos parecia errado também. Eu tinha feito uma promessa e, com um suspiro, agarrei a mão de Jim Donnelly, entrei no barco balançante e peguei os remos com determinação. Ele olhou incerto para mim antes de desamarrar o barco e dar um bom empurrão com o pé. Mergulhei o remo na água à esquerda e o outro à direita, experimentando, tentando achar um ritmo. O barco cooperou e comecei a me afastar lentamente do cais. Eu me afastaria só um pouco mais. O Sr. Donnelly me observou por um tempo, certificando-se de que eu pegaria o jeito antes de se retirar, passando pela praia e chegando à sua alegre casa, com telhado azul e tojos florescendo ao longo do caminho. Eu estava satisfeita comigo mesma, me movendo suavemente pela água. Os movimentos de remada eram novos para mim, mas o lago estava calmo como uma banheira. A água batia suavemente contra o barco e eu descobri que gostava do movimento. Ficar sentada por horas na minha mesa de trabalho não era propício para uma boa saúde, e descobri que se me forçasse a fazer exercícios físicos, isso me ajudaria a escrever. Comecei a correr e a fazer flexões para evitar que meus braços ficassem moles e minhas costas corcundas. O suor, o movimento e a música que retumbava em meus ouvidos contribuíam para que eu descansasse a cabeça por uma hora abençoada. Isso clareava a mente e disparava as sinapses, e tinha sido parte da minha rotina pelos últimos 10 anos. Eu sabia que tinha condicionamento físico suficiente para remar e ter um pouco de privacidade para conversar com Ewing antes de o deixar partir. Os remos deslizavam para dentro e para fora da superfície, puxando e deslocando a água sem quase nenhum trabalho. Eu não ia longe. Podia ver o cais atrás de mim e, além dele, a mansão escondida entre as colinas, seu telhado desbotado em meio ao verde. Continuei remando, a sacola com a urna entre meus pés. Meu olhar se afastando da costa e subindo até o céu. Era estranho, o céu cinza se misturava com a água.
Tudo estava quieto, era quase sobrenatural, e fui embalada pela quietude. Parei de remar por um instante e fiquei à deriva. A linha da costa à minha direita, o céu ao meu redor. Peguei a urna e a segurei por um instante. Então abri, me preparando para a cerimônia a que só eu iria assistir. Eu trouxe você de volta, Éowyn. Estamos aqui, na Irlanda, em Dromaher. Estou no meio do Lago Gil. É encantador como você descreveu, mas vou culpar você se eu for puxada para o mar. Tentei rir. Éowyn e eu ríamos tanto juntos. O que eu iria fazer sem ele? Não estou pronta para te deixar partir, Éowyn, eu disse emocionada, mas sabia que não tinha escolha. Havia chegado o momento do meu último adeus. Repeti as palavras que ele me disse centenas de vezes quando era mais nova. Palavras de um poema de Yeats, palavras que eu teria colocado em sua lápide se ele tivesse me deixado enterrá-lo como eu queria. Fadas, venham me levar deste mundo chato, que prefiro viajar com vocês pelo vento, correr no topo da maré desgovernada e dançar nas montanhas como uma chama. Apertei a urna contra o peito por mais um momento. Então, com uma prece silenciosa ao vento e à água, para que mantivessem a história de Éowyn na brisa para sempre, eu a virei, lançando ofegante o braço em um arco amplo, enquanto as cinzas brancas se fundiam com a neblina que se formava ao meu redor. Era como se as cinzas formassem uma parede de névoa branca, ondulando e se acumulando, e de repente eu não conseguia mais enxergar além do barco. Não havia mais praia, céu, até mesmo a água desaparecera. Coloquei a urna na sacola e fiquei sentada por um momento, escondida na neblina e incapaz de continuar. O barco me balançou, como Éowyn um dia fizera, e eu era criança, uma criança novamente, embalada em seu colo, consumida pela perda e pela dor. Alguém assobiou. Reconheci a melodia instantaneamente e comecei também Remember Him Still, a música favorita de Éowyn. Eu estava perdida no meio do lago e alguém estava assobiando. O assobio estremeceu através da neblina. Uma flauta alegre em meio ao branco sinistro, incorpórea e destoante, e eu não sabia dizer de que direção estava vindo. Então o som diminuiu, como se a pessoa que estava assobiando tivesse se afastado, me provocando com seu jogo de esconde-esconde. Olá! Chamei, levantando a voz na neblina, apenas para ter certeza de que ainda conseguia. A palavra não ecoou, ficou imóvel no ar, amortecida pela umidade e reduzida pela minha própria relutância em quebrar a quietude. Agarrei os remos, mas não consegui remar. Estava incerta quanto à direção. Não queria sair do outro lado do lago. Era melhor deixar a neblina se dissipar, antes de tentar remar de volta para a costa. — Tem alguém aí? — chamei. — Acho que estou em apuros. A proa de uma barcaça surgiu. E de repente eu estava olhando para 3 homens que me olhavam de volta, claramente tão chocados com a minha presença quanto eu estava com a deles. Eles usavam capes de uma época passada, a aba puxada para baixo, sobre a testa, sobre olhos que me olhavam com evidente alarme. Levantei-me devagar implorando. Eu estava com medo de ficar presa na neblina para sempre. E temia que esses homens fossem a minha única chance de resgate. Não foi a coisa mais inteligente que já fiz, ou talvez isso tenha salvado a minha vida.
Os homens enrijeceram quando me levantei, como se isso representasse uma ameaça. O do meio, com os olhos arregalados de tensão e apertando os lábios com desconfiança, tirou a mão do bolso e apontou uma arma para mim. Sua mão tremia e eu cambaleei. Sem nenhum aviso, exigência ou razão, ele puxou o gatilho. O disparo soou como um estalo abafado. Meu barco estremeceu violenta e repentinamente, como se um grande animal tivesse surgido nas profundezas de Laug Gil, embaixo do meu barco, e me jogado na água. A água gelada roubou meu fôlego e não o devolveu. Persegui-o, me debatendo, até atingir a superfície. Cuspi enquanto meu rosto se libertava do branco denso, quase tão úmido e espesso quanto a água em que havia caído. Eu não consegui enxergar nada além do branco, um branco sem fim. Nada de barco, nada de terra, nada de céu, nada de homens com armas. Tentei me inclinar para trás, me forçar a boiar e ficar quieta. Se eu não podia vê-los, eles também não podiam, raciocinei. Consegui manter a cabeça para fora da água sem respingar muito, ouvindo e observando o branco, sob a adrenalina e o frio cortante. Havia um fogo ardente ao meu lado. Continuei na água, tentando evitar a verdade. Eu havia sido baleada e precisava encontrar meu barco. Se não o encontrasse, me afogaria. Comecei a nadar furiosamente de um lado para outro, fazendo um amplo círculo na área onde havia caído, na tentativa de achar meu barco na neblina. O assobio recomeçou abruptamente, no meio da melodia, como se a pessoa que estava assobiando estivesse cantando estrofes inteiras em sua cabeça, enquanto seus lábios descansavam por 10 minutos. O gorjeio diminuiu e voltou com mais força, e eu gritei de novo, suplicando enquanto meus dentes batiam, enquanto meus braços e pernas se debatiam freneticamente, para manter minha cabeça fora da água. Se quem estava assobiando fosse um dos homens da barcaça, eu estava apenas avisando que ainda estava viva, mas, de alguma forma, esse pensamento não me ocorreu no momento. Socorro! Tem alguém aí? O assobio cessou. Socorro, por favor, tem alguém ouvindo? O colete salva-vidas com a alça rasgada tinha desaparecido. Meus sapatos saíram assim que comecei a nadar. Minhas roupas estavam pesadas, meu suéter de tricô me puxava para baixo, enquanto eu tentava nadar na direção do assobio. Tem alguém aí? Chamei novamente, e o pânico fez minha voz ficar estridente, cortando a neblina densa. Um barco vermelho desbotado, parecido com o que aluguei de Jim Donnelly, emergiu da névoa, como uma serpente marinha, e deslizou em minha direção. Havia um homem remando, seus traços obscurecidos pela neblina espessa, mas ouvi-o praguejar em surpresa. Eu estava com muito frio para saber se estava alucinando ou morrendo, talvez os dois. Mas o rosto que me olhava de cima era estranhamente familiar. Eu só podia rezar para que não fosse a minha imaginação. Consegue se segurar? Vou puxar você, disse ele. Fui em direção à miragem e senti a doce resposta da solidez. O barco era real, assim como o homem, mas eu só conseguia me agarrar à lateral. Estava tão grata que comecei a chorar. Meu Deus, de onde você veio? O homem perguntou. Suas mãos agarraram as minhas, envolvendo meus punhos e me puxando para dentro do barco, sem nenhuma ajuda minha. A borda da embarcação pressionou e arranhou meu quadril e meu abdômen, e eu gritei, chamando a atenção dele para o sangue que saía da minha barriga. Mas o que é isso? Ele sussurrou e eu gritei novamente. O que aconteceu com você?
O fundo do barco era uma nuvem e eu estava prestes a desmaiar, tão fraca que não conseguia focalizar seu rosto. Ele puxou meus braços do suéter, que tanto tinha dificultado meu nado, e esfregou as mãos rapidamente em minha pele, trazendo calor de volta aos meus membros. Forcei-me a ficar de olhos abertos para que pudesse sussurrar meu muito obrigada. Seu rosto estava tão perto, emoldurado por um cap, como aquele que os homens da barcaça estavam usando, e seus olhos eram claros como a névoa. Eles se abriram ainda mais quando encontraram os meus. Anne? Ele perguntou. A inacreditável alegria em sua voz e a familiaridade com que ele disse meu nome eram tão estranhas quanto a minha situação. Sim, sussurrei, forçando para pronunciar a palavra. Eu não conseguia manter os olhos abertos. Pensei tê-lo ouvido perguntar novamente, com mais urgência dessa vez, mas minha língua estava tão pesada quanto minha cabeça e não respondi. Senti mãos tirando a blusa do meu corpo, passando-a pela cabeça. Protestei, me agarrando sem forças ao tecido. Preciso parar o sangramento e mantê-la aquecida, ele insistiu, afastando minhas mãos. Então, praguejou ao ver alguma coisa. Você foi baleada, maldição. Seu sotaque era muito parecido com o de Ewen, o que era muito bem-vindo e reconfortante. Como se o próprio Ewen tivesse me encontrado. Assenti debilmente. Sim, eu tinha sido baleada. Também não entendia e estava tão cansada. Tão cansada. Olhe para mim, Anne, não durma. Ainda não. Mantenha os olhos abertos. Fiz o que ele mandou e mantive o olhar nele. Além do cap, ele vestia um casaco de tweed por cima de um colete de lã e uma calça marrom, como se tivesse saído para ir à missa e, em vez disso, decidido pescar. Ele tirou o casaco e o colete, rasgou a camisa social, os botões se abrindo com a pressa. Me puxou para cima e me apoiou contra si, minha cabeça balançando contra seu peito, que estava agora coberto, apenas por uma camiseta de manga comprida. Ele cheirava a goma, sabão e fumaça de chaminé, e me fez sentir segura. Enrolou a camisa branca em volta da minha barriga, fazendo uma bandagem com as mangas. Colocou o casaco em meus ombros, envolvendo-me com o calor de seu corpo. Vou sangrar nas roupas dele, pensei, cansada, enquanto ele abria rapidamente os botões. Depois me levou de volta ao fundo do barco, enrolando firmemente o casaco em mim e colocando algo maior por cima. Forcei meus olhos a se abrirem mais uma vez e espiei-o sob as pálpebras caídas. O homem estava olhando para mim com um nítido espanto na face. Notei que era um rosto bonito. Ele tinha um rosto quadrado, com um furinho no queixo, que combinava com as dobras nas bochechas e o formato das sobrancelhas. Notei ainda que ele me lembrava alguém que eu já tinha visto. Tentei identificar de onde, mas no estado em que estava não consegui. Ele voltou para seu assento, agarrou os remos e começou a remar, cavando as suaves ondulações do lago, como se houvesse uma corrida a ser vencida. E sua urgência me tranquilizou. Ele sabia meu nome e eu seria encontrada. Por enquanto, isso era suficiente. Devo ter dormido, porque de repente me vi flutuando novamente, perdida na água e na neblina, e gemi de angústia, certa de que o resgate tinha sido apenas um sonho. Então me ocorreu que não estava me debatendo ou afundando. Foi aí que percebi que não estava flutuando. Estava sendo levantada e carregada do barco até o cais. Senti as ripas contra minhas bochechas e o roçar da madeira úmida e gasta
sob minhas palmas. Imon! Meu salvador gritou, e ouvi-o correndo no cais. Seus passos se afastando rapidamente, as ripas vibrando sob minhas bochechas. Imon! Ele gritou de novo, embora desta vez de mais longe. 2 pares de pés apressados voltaram, empurrando uma carroça que fazia tum-tum ao passar pelas tábuas irregulares. O homem que me encontrou no lago se agachou ao meu lado, tirando meu cabelo do rosto. Você sabe quem ela é, Imon? Meu salvador perguntou. Annie? Uma voz diferente ofegou. Essa é a Annie? Meu salvador praguejou, como se o homem, chamado Imon, tivesse confirmado algo em que ele mesmo não podia acreditar. O que aconteceu com ela, doutor? Quem fez isso com ela? Não sei o que aconteceu, Imon, ou em que ela se envolveu. E eu preciso que você seja discreto sobre isso até que eu decida o que fazer. Achei que ela estivesse morta, doutor, disse Imon. Todos nós achamos, murmurou o doutor. Como você vai manter segredo sobre isso? Não dá para esconder uma pessoa assim, protestou Imon. Não vou manter Annie em segredo, mas eu preciso manter isso em segredo até descobrir onde é que ela esteve por todo esse tempo e por que alguém atirou nela e a jogou no lago. O homem chamado Imon ficou em silêncio, como se algo tivesse sido comunicado sem que precisassem dizer. Eu queria explicar, protestar, dizer que era um mal-entendido, mas o desejo não era mais que um pensamento que se desintegrava. E quando eles me deitaram na carroça, que cheirava a repolho e cachorro molhado, desapareceu completamente. Senti a urgência e o medo deles, mas a neblina, assim como o nevoeiro que escondeu os homens armados, roubou minhas perguntas e minha consciência. – 24 de fevereiro de 1917. Michael Collins estava fazendo campanha para o conde Plunkett, no norte de Roscommon, ao sul de Dromahair, e fui ouvi-lo falar. Fazia apenas 2 meses que ele tinha sido libertado de Frongoch e já estava no centro dos acontecimentos. Mick me viu na multidão e desceu as escadas quando terminou de falar. Me pegou nos braços e me rodou como se eu fosse o seu amigo mais querido. Mick tratava as pessoas desse jeito. Era algo que eu sempre admirei, pois não é uma característica que possuo. Ele perguntou por Declan e Anne e tive que dar a notícia. Ele não conhecia a Anne muito bem, mas conhecia Declan e o admirava. Levei-o para casa em Garvagleb para passar a noite, ansioso para ouvir o que estava acontecendo nos círculos da Irmandade. Segundo Mick, a percepção pública é a de que somos todos Sinn Feiners. Mas os princípios básicos do Sinn Fein diferem dos meus, Tommy. Acredito que vai ser necessário usar a força física para libertar meu país do domínio britânico. Quando perguntei o que queria dizer com isso, ele encheu novamente seu copo de uísque e suspirou, como se estivesse prendendo a respiração há um mês. Não estou falando de me esconder e incendiar Dublin. Isso não funciona. Fizemos um acordo em 1916, mas acordos não bastam. Será necessário um tipo diferente de guerra, ações furtivas, golpes contra os jogadores principais. Vamos reorganizar os voluntários irlandeses e convidar o Sinn Féin e a Irmandade Republicana Irlandesa para se juntarem a nós. Todas as facções que se uniram de alguma forma durante a revolta da Páscoa precisam se unir novamente agora com um objetivo: tirar os britânicos da Irlanda de uma vez por todas. É a única maneira de ganharmos alguma coisa. Quando lhe perguntei como podia ajudar, ele riu e bateu nas minhas costas. Então,
Hesitou por um momento e perguntou sobre a minha casa em Dublin. Eles precisavam de casas seguras por toda a cidade para esconder homens e guardar suprimentos a qualquer momento. Concordei imediatamente e dei a ele uma chave reserva, prometendo entrar em contato com o casal de idosos que cuidava da residência na minha ausência. Ele colocou a chave no bolso e disse de um jeito discreto: "Nós vamos precisar de armas também, Tommy." Permaneci em silêncio e seus olhos escuros ficaram sérios. "Estou montando uma rede para contrabandear armas pela Irlanda. Sei como você se sente sobre tirar a vida de homens, quando jurou salvá-los, mas temos que ser capazes de lutar uma guerra, doutor, e a guerra está chegando." "Não vou traficar armas para você, Mick." "É o que eu pensei que diria," ele suspirou. "Mas talvez haja outro jeito de você ajudar." Ele me olhou por um momento e eu tive certeza de que lançou a ideia do contrabando de armas primeiro, sabendo que eu diria não, e que seria mais fácil dizer não 2 vezes. Ele me perguntou se meu pai era inglês. Eu disse a ele que meu pai era fazendeiro, que o pai dele era fazendeiro e o pai do pai dele também há séculos. Contei que a terra que eles cultivavam estavam abandonadas agora, desde que meu tataravô fora acusado de ser rebelde e arrastado para longe pelo exército britânico para ser açoitado e cegado com piche. Contei que meu bisavô perdeu metade da família na fome de 1845, que meu avô perdeu metade dos filhos para a emigração e que meu pai morreu jovem, trabalhando em terras que não pertenciam a ele. Os olhos de Mick brilharam e ele me bateu nas costas novamente. "Me perdoe, Tommy. O meu padrasto era inglês." Admiti, sabendo o tempo todo que era o que Mick queria dizer, mas sentindo a dor dos erros do passado que eu não tinha consertado. "Foi o que eu pensei. Você é muito respeitado, Tommy, e não tem a mancha de Frongok como o resto de nós. Você tem uma posição e contatos que podem ser úteis para mim aqui e em Dublin." Assenti com a cabeça, sem ter certeza de que eu poderia realmente ser útil a ele. Porém, Mick não disse mais nada, e nós começamos a falar de dias melhores. Mas até mesmo escrever esta conversa aqui em um diário que mantenho escondido faz o meu coração disparar. T.S.